Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do ministro de Estado do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do secretário especial da Cultura, Mário Frias, do presidente da Embratur, Gilson Machado, e da senhora Maria Madalena Figueiredo de Lima, viúva do artista Pinto do Acordeon. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional, que será executado pelo senhor Moisés Lima, filho do artista Pinto do Acordeon. Nesse momento, assistiremos a vídeo institucional da Embratur. Fará uso da palavra o presidente da Embratur, Gilson Machado. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar aqui o presidente Jair Bolsonaro. O presidente que eu conheci, o deputado Jair Bolsonaro, em 2003, e tenho orgulho e gratidão por fazer parte desse governo, de um homem simples, patriota, incorruptível, leal, e que o poder não mudou o senhor, presidente. O senhor é a mesma pessoa que eu lhe conheci em 2003. Isso é um exemplo. Saudar o ministro Marcelo Álvaro, grande companheiro, grande parceiro, que nós estamos, Marcelo, aos poucos, mudando a cara do turismo brasileiro. O turismo que o ano passado cresceu o dobro e mais alguma coisa do PIB. O PIB o ano passado brasileiro cresceu 1,1% e o turismo cresceu 2,6%. Infelizmente, tivemos a pandemia que a nossa atividade foi a mais atingida. Mas nós vamos nos recuperar. Nós temos o que poucos países no mundo têm. Nós somos o país mais forte no mundo de natureza, de recursos naturais. Nada se compara ao Brasil. Eu quero saudar também a primeira-dama Michele. Primeira-dama que é um esteio do presidente Bolsonaro. Tivemos semana passada juntos lá na Associação de Crianças com
Associação de Ecoterapia, quando houve a doação dos cavalos vindo de Minas Gerais, Manga Larga Machador. E saudar também o grande secretário Mário Frias. Mário, que além de artista, músico, ele é peão de boiadeiro também. Infelizmente, esse ano a gente não vai ter o Barretão, presidente. Não vamos ter pela primeira vez na história o São João também. O nordestino está sofrendo muito com isso. Mas brevemente nós daremos uma boa notícia, né, Mário? O presidente já autorizou, quando acabar a pandemia, se Deus quiser, a gente vai dar essa boa notícia para todo o Brasil e para todo o Nordeste. Eu quero agora falar, dona Madalena, do seu marido, Pinto do Acordeon. Pinto do Acordeon, eu conheci em 1992, quando ele me deu uma música para eu gravar chamada Coração Malvado. Você tem dentro do peito. Daqui a pouco eu vou tocar lá para a senhora aí. E depois, a gente sabe o sucesso que Pinto fez na novela de Senhorzinho Malta, né? O que aconteceu? Vou tocar para a senhora também, se a senhora deixar um pouquinho. Viu? E o paraibano que nos deixou no último mês, o meu amigo Pinto do Acordeon, um nordestino que muito nos honrou e sempre representou seus conterrâneos com brilho, com um jeito simples. Eu digo, ele é simples como o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é simples como um painel de um Jeep, presidente. O presidente Bolsonaro não precisa, para estar no meio do nordestino, tomar uma lapada de cachaça para ter coragem de entrar no meio do povo, não. Porque isso eu tenho visto direto quando ele montou lá em São Raimundo Nonato do Piauí, para uma praça lotada, e o povo gritando um mito, e ele dentro, em cima de uma égua com chapéu de couro e montando. Então isso daí já é uma diferença. Entendeu? Então, o Pinto sempre foi reconhecido por artistas nordestinos e brasileiros, né, tão renomados quanto ele, que fui um dos seus primeiros fãs, juntamente com o meu ídolo maior, Luiz Gonzaga. Sempre foi um discípulo de Luiz Gonzaga, discípulo do viajante, como o nosso governo, presidente. Nosso governo é um governo itinerante, um governo viajante, que vai nos rincões, que busca as soluções, que é um governo só, é um governo coeso. Aqui, o ministro chega num canto, vê um negócio de outro ministério, na mesma hora ele anota e já passa para o outro. Por isso que as coisas andam, por isso que as entregas acontecem. Eu sei que o Pinto deixou um grande legado, e em vida o Pinto tinha certeza de uma coisa, que o legado do artista ele se imortaliza. E aqui estamos nós provando, dona Michele, que ele tinha mais absoluta razão. A cultura e a música nordestina que Pinto do Acordeon levou a milhões de brasileiros em seus discos e shows, também nas histórias maravilhosas que ele contava. O Pinto era o contador de história, né, dona Madalena? Uma vez eu cheguei com o Pinto lá em Santa Cruz do Capibaribe, 1994, e o cara pediu para a gente tocar uma música em inglês, um fazendeiro lá. Aí a gente tinha que tocar, senão não recebia o cachê no final do show, né, dona Madalena? Aí o Pinto tocou New York, New York. Aí disse, e agora você vai tocar o quê, sanfoneiro? Eu disse, The Wall. Aí eu peguei a sanfona e toquei The Wall, eu e Pinto do Acordeon. E graças a Deus, a gente era uma mixariazinha, mas ajudava. Que a gente veio de baixo, presidente. Nós já toquei em circo, o Pinto também, entendeu? E eu quero dizer o seguinte, nada é igual ao nosso país, a nossa cultura. Nós, além das nossas belezas naturais, que é uma bênção de Deus, a gente consegue transformar tudo em motivo de orgulho. Até a seca do sertão, que tanta desgraça causou, fez gerar músicas lindas, sentimento de ajuda e compaixão, cultura rica e pura, made in Brasil, que o mundo todo hoje consome. Como cantava Pinto do Acordeon em suas músicas, o Nordeste estava correndo risco, não está, mas estava correndo risco. SOS Salve o São Francisco, o que o nosso governo está fazendo, entregando. Antes de morrer, ele já sabia quem haveria de lhe dar ouvidos. Essa pessoa é o nosso presidente Jair Bolsonaro. E um excelente jingle que ele gravou em apoio ao presidente dizia que de norte a sul, de leste a oeste, é um forró animado, o Brasil inteiro é Bolsonaro. E que com fé na força do povo, nossa bandeira jamais será vermelha. Mais uma vez, Pinto do Acordeon tinha razão. Bolsonaro fez chegar a água do Rio São Francisco ao nordestino e manteve longe de quem queria mudar as cores dessa maravilhosa bandeira,
qualquer possibilidade. Como presidente da Embratur, cargo que eu só tenho a me honrar, a ter a gratidão ao presidente por dar a chance de mudar realmente o meu país, de trazer meu filho de volta a ter orgulho do Brasil e de reconquistar a autoestima do brasileiro, porque não adianta a Embratur ter 120 milhões de dólares se tiver 11 milhões de brasileiros sem orgulho da sua pátria, falando mal do seu país lá fora. E isso esse governo está fazendo. São quase 2 anos sem um caso de corrupção. Eu quero mostrar toda a nossa beleza. O Brasil é o país mais lindo do mundo, nada se compara ao Brasil. Somos o único país do mundo que temos 6 biomas: o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a nossa Amazônia Azul, com mais de 800 ilhas e sem furacão, sem maremoto, sem terremoto, sem nenhum acidente natural. Temos patrimônios inigualáveis. Somos o país mais preservado no mundo, com mais de 60% do nosso território de florestas intocáveis, com algumas tribos indígenas que nunca viram nem iluminação na sua vida. Então isso é o Brasil, que usa 85% de sua energia de fonte limpa. E isso é que a gente divulga lá fora. E eu quero agora, né, pedir uma salva de palmas ao pito do acordeão e à primeira-dama Michele, ao presidente Bolsonaro, ao ministro Marcelo, ao secretário Mário, porque esse é um momento único, somente a gente que conheceu o Pinto desde o começo no Nordeste. Eu queria pedir uma salva de palmas aí para todos vocês. Eu quero também, antes de terminar, né, dizer que nós fazemos parte de um governo de muito pouca mídia, mas de muitas ações e números, de entregas, e nós vamos deixar um legado, presidente. Essa geração não será perdida, e isso nós devemos ao senhor. Tenho 52 anos de idade, desde 8 anos de idade, presidente, que eu escuto dizer que o Brasil é o país do futuro, e esse futuro chegou agora, e está nas nossas mãos, de todos nós. Obrigado. Antes de terminar, eu quero só tocar uma música aqui, chamar o menino do Pinto aqui para a gente tocar uma música junto. Vamos lá? Bora junto. O presidente da Embratur, Gilson Machado, executará o hino do Nordeste brasileiro, Asa Branca, composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Tem uma música aqui que eu queria tocar só um pedacinho e todo mundo conhece essa música. Simbora! Deixar o povo cantar com a gente um pouquinho. Né. O que lindo. E por toda a vida nunca mais nos separar. Senhor presidente, se o senhor permitir, eu cantaria só um pouquinho de uma música. Ô, presidente. Uma música que meu pai fez para homenagear minha mãe, que é uma música que ele gostava de cantar para ela nos shows. E o senhor vai conhecer várias histórias, igual que o senhor falou que seu pai tinha quando você se arrumou com seus irmãos. O senhor vai ouvir várias histórias de papai, o senhor vai gostar muito e vai rir muito ainda, se Deus quiser. Madalena, minha mãe, vai para a senhora essa música que nosso pai fez para a senhora. E só temos a agradecer primeiramente a Deus, ao senhor presidente, à nossa primeira dama. O canto de um poeta apaixonado é
igual o canto de um curió, de um tetel na lagoa surfejando, no ritual toda tarde ao pôr do sol. Sou poeta e gosto da sanfona, Madalena é a minha inspiração. Você que toca Chuva da Honestidade. Engenho Velho, é do mesmo estilo. É bem nordestino. Engenho Velho, presidente. Primeira dama. Meu pai, ele foi criado, né, no sertão da Paraíba e foi criado pela madrinha dele, aonde ele ia comer, se alimentar bem, ia para o engenho e tomar aquela garapa de açúcar. E depois de muitos anos, ele viajando o mundo inteiro, ele foi lá visitar o engenho. Quando chegou lá, estava tudo quebrado, tudo abandonado. Ele sentou lá num tamborete lá e fez. Engenho Velho. Engenho. As moedas enferrujando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu. Viva Obrigado. Pinto do acordeão. Chuva de honestidade. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, eu não encontro mais nem mandacaru não, eu não quero encher nem caridade, só quero é chuva de honestidade, molhando as terras. De improviso, mas funciona. Essa música que ele fez na época, nós estamos em outra época, né? Com o nosso presidente. Aquilo era uma época sofrida. O Rio São Francisco estava seco e precisava de ajuda, como hoje, graças a Deus. Tá cheio, a água tá indo pro Nordeste. Graças a Deus. Velho Chico, desce e reclama, o progresso quer deixar você na lama. Velho Chico, e o Nordeste está correndo risco. SOS, salva o Rio São Francisco. Meu Nordeste está correndo risco. SOS, salva o Rio São Francisco. Presidente, o senhor é quem manda aí. A gente já estava sem cantar lá no sertão, não está tendo forró lá. A gente, quando pega o microfone, fica com vontade de cantar. É mais para o senhor. Assistiremos agora a vídeo sobre o artista homenageado, produzido pelo Ministério do Turismo. Gilson. Mas, presidente, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar trabalhando firmes ao lado do senhor para fazer desse país o país do turismo. Outros governos atrás, eles
preteriram o turismo, que, na minha opinião, é um dos grandes ativos econômicos que o nosso Brasil tem. Isso é inquestionável. A 100% das pessoas que você pergunta falam, não, o Brasil ele tem uma vocação turística quase que única no mundo. O que precisava era colocar numa ordem de prioridade melhor dentro da agenda econômica do governo, foi o que o senhor permitiu que fizesse. E por isso, 2019, o resultado dele foi tão importante, tão bom para o Brasil. A pandemia, obviamente, trouxe esse impacto brutal na economia do turismo, mas nós temos já percorrido e caminhado por todo o Brasil, incentivando essa retomada, e temos exemplos de cidades que não fecharam, obedecendo todos os protocolos de biossegurança, preservando a segurança das pessoas, mas preservando também as empresas e os empregos. E qual foi o resultado disso, dessas cidades? Baixa transmissão do vírus, baixa mortalidade, mostrando que o turismo, a cultura, não é o vilão dessa história, dessa pandemia. Mas, infelizmente, a maioria das cidades optaram por politizar toda essa questão da pandemia. Ainda assim, presidente, nós estamos percorrendo todo o Brasil, incentivando a retomada do turismo, a preservação das empresas, dos empregos, da vida das pessoas, mas mostrando que é possível, sim, retomar e desenvolver a cultura e o turismo com segurança para todos os brasileiros. Francisco Ferreira Lima, o Pinto do Acordeon, foi sempre, será uma referência para a cultura brasileira. Já foi dito aqui onde ele nasceu, na Paraíba, né? E a sua determinação, o seu talento o levaram a brilhar não só no Brasil, mas em todo o mundo, no exterior também. Se tornou um dos grandes nomes da nossa música, levando alegria por meio do forró, do baião, do chachado, do shot, trazendo alegria até mesmo no momento desse aqui, que é uma homenagem a ele próprio. Teve uma carreira marcante como cantor, compositor, em suas apresentações com a trupe de Luiz Gonzaga. Pinto do Acordeon gravou o seu primeiro LP em 1976, chegou a cerca de 20 álbuns gravados em seu nome, entre CDs e LPs. Desde então marcou o seu nome por onde passou, virou enredo de escola de samba, ganhou título de cidadão pessoense, e a sua obra foi considerada patrimônio cultural e imaterial do estado da Paraíba. Ele até se arriscou na política. Foi vereador em João Pessoa, mas a música, ela sempre falou mais alto, sem dúvida nenhuma, no coração desse grande brasileiro que foi o Pinto do Acordeon. Acima de tudo, Pinto mostrou sua força, a força do nordestino e a importância da cultura, especialmente da música, para o nosso querido Brasil. E nós, do Ministério do Turismo, seguimos na missão ao lado do secretário especial de Cultura, Mário Frias, com apoio incondicional do presidente Jair Bolsonaro, também do nosso amigo Gilson, para valorizar os patrimônios do país, sejam eles culturais, turísticos ou imateriais. Por fim, deixo aqui meu reconhecimento a toda a vida e obra de Pinto do Acordeon, um ícone da nossa cultura, um artista, um cidadão, um brasileiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa cultura, o nosso turismo, que Deus abençoe nosso Brasil. Obrigado. Ouviremos a seguir as palavras da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. É uma alegria compartilhar dessa tarde com a família do querido músico Pinto do Acordeon. Quero cumprimentar carinhosamente a senhora Maria Madalena, seus filhos presentes, Moisés, Cícero e Samuel, e os que não puderam estar conosco presencialmente, Elis Regina, Priscila, Alexandrina e a Madalena, né? Hoje celebramos a memória desse incrível cidadão paraibano, marido, pai, patrimônio cultural do Brasil e um coração voluntário. Ele que, mesmo sem nos conhecer pessoalmente, decidiu criar o jingle da campanha do então deputado federal à presidência da República, Jair Bolsonaro. E aqui eu abro um parêntese que nós sofremos muito, né, Adriana, para poder fazer a interpretação,
para poder levar informação à comunidade surda. O jingle é de norte a sul, é de leste a oeste. Deu muito trabalho, porque ele cantava muito rápido. O senhor Pinto marcou as nossas vidas com as suas canções e deixou sua marca na história da política brasileira e com seu jingle, que estará marcado em nossos corações eternamente. Eu tinha um sonho de conhecê-lo pessoalmente, não deu tempo, aprove o Senhor recolher o seu filho. Mas quero expressar o meu carinho, a minha admiração e gratidão por esse compositor brasileiro que deixará muita saudade. Muito obrigada a todos. Que prazer conhecer a família do Pinto do Acordeão pessoalmente. Como o presidente não vai falar, a gente vai ouvir agora o jingle. É de leste a sul, é de leste a sul, é de norte a sul, é de leste a oeste. E o Brasil todo votando 17. Na época era o 17, né, Cícero? É de leste a oeste que o povo tá votando 17. Nossa gente unida por um país novo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O gaúcho é Bolsonaro, o baiano e o paulista é Bolsonaro, e a minha Paraíba é Bolsonaro, o carioca, gente, é Bolsonaro, o mineiro e o potiguar é Bolsonaro, a criança é amazonense é Bolsonaro, azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira, com fé na força do povo ela jamais será vermelha. O goiano é Bolsonaro, e o cearense é Bolsonaro, é Bolsonaro, e o Mato Grosso é quem é Bolsonaro, e o Pernambuco Brasília e Amapá, azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira, com fé na força do povo ela jamais será vermelha. Em Santa Catarina, Pará, Paraná e Piauí, Sergipe, Tocantins, Alagoas e Rondônia, já todo mundo é, eu também sou, é o mundo todo. Azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira, com fé na força do povo ela jamais será vermelha. Brasil! Eu nunca sonhei com esse momento. Fiquei 28 anos dentro da Câmara, vendo como funcionava a engrenagem do Brasil. Um parlamentar do baixo clero, que sonhava em mudar o destino dessa nossa grande nação. Quis o destino que tocasse o meu coração após as eleições presidenciais de 2014 e vendo quem foi reeleita. Não via esperança para a nossa pátria, pelo tipo de gente que nos governava. Tracei um plano no final de 2014 e comecei a andar pelo Brasil. Às vezes até eu mesmo achava que estava maluco. Mas tive duas coisas que serviram de âncora. Primeiro, como o Gilson disse aqui, eu li a Bíblia, apesar do pastor Milton. Levei alguns anos para lê-la. Comecei na fronteira, estava nativo ainda. E aquela passagem bíblica, no João 8,32, sobre a verdade, estava no meu subconsciente. E quando comecei a andar pelo Brasil, não me lembro quem foi, falou-me sobre aquilo. E eu falei, tem que ser diferente. Eu não pode ser mais um.
Quantos zombaram? Eu mesmo me olhava no espelho de vez em quando e falava: o que eu estou fazendo nessa empreitada? Então não tem nada, pô. Não tem nada. No meio do oceano, num toco de bananeira. E o mar cheio de tubarão. Mas resolvi ir para frente. Eu vou sair honradamente da Câmara e dizer uma coisa a todos vocês. Eu vou fazer a minha parte. Lembrei de Caxias, né? Que forem brasileiros, sigam. E para Caxias também disse: a minha espada não tem partido. E foi acontecendo quase que por acaso. Até que um cabra da peste, um cearense, teve a ideia de: vamos convocar o povo para o aeroporto. E a primeira vez que isso aconteceu foi em Fortaleza. E aquela onda pegou. Pessoas foram aparecendo aos poucos. Aos poucos, não estava ficando sozinho. Apareceram alguns oportunistas. É do ser humano. E temos que saber como tratá-los para que não contamine um grande sonho. Até porque os oportunistas aparecem na reta final. Depois que o time está ganhando 3-0, aos 40 do segundo tempo, é que ele diz que é torcedor do teu time. Aconteceu uma passagem esquisita, né? E eu acho que essa investigação poderia ter chegado ao fim se tivesse escolhido melhor um ministro meu, que lamentavelmente não se comportou como aquilo que toda a população sabia ou esperava dele se comportar. Aconteceu o 6 de setembro. Eu vejo a filha ali do Mário Frias, 9 anos, isso mesmo? 9 anos, a idade da minha filha. Eu sempre pedi a Deus, enquanto estava no hospital, para não deixá-la órfã. Era a coisa mais importante da minha vida no hospital. Aconteceu, vencemos as eleições, no meu entender não tem outra explicação, não existe outra explicação. É a mão de Deus. E só Deus sabe que eu já passei e passo dentro dessa sala aqui. Não queiro a minha cadeira. Com todo respeito, não sou super-homem, mas não é para qualquer um. Tem que estar muito bem preparado, psicologicamente, ter couro duro e ver como alguns zombam da nossa nação. Se tivesse uma filmadora ou um microfone ali dentro, dariam várias horas de um capítulo que eu acho que mudaria o destino da nação. Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Amigos de fé vão aparecendo, como alguns estão aqui presentes, outros virão, e não é um compromisso. Eu até essa semana recebi o representante do Vaticano aqui, que está nos deixando depois de 8 anos, e eu falei para ele: olha, Deus para mim nasceu aqui no Brasil, que nos momentos mais difíceis, quando a gente está a um passo do abismo, e o abismo, pessoal, não é morrer, é perder a liberdade, que é pior do que morrer. Algo acontece em nossa pátria. Que destino que eu chegasse? Naquele quadro que estava lá, eu tenho certeza que eu era o único diferente. Cada um interprete como bem entender, se é para melhor ou não. Mas parece ter um sentimento que estamos realmente fazendo a coisa certa. E ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos, em primeiro lugar, de uma família. Muitos de nós temos problemas em casa, mas problemas são superados. E lá começa a sua força para você atingir seu objetivo. Se eu não estiver bem em casa, como é que eu posso fazer o bem para o Brasil? Graças a Deus eu tenho essa força. Muitas vezes sofro sozinho, que a incompreensão acontece em qualquer lugar.
mas nós temos que seguir o nosso objetivo. Agora há pouco, conversando com os 3 garotos aqui, e com a senhora Madalena, relembrei do meu pai. E aqueles que passam pela terra e deixam um momento como esse, pode ter certeza, é um exemplo para nós seguirmos, cada um com a sua vocação. Jamais esperava estar aqui, jamais esperava ser capitão do exército, não consegui ser aprovado na escola de sargento da aeronáutica em Guaratinguetá e de repente entrei no exército. Me candidatei a vereador no Rio de Janeiro, jamais esperava ser vereador no Rio de Janeiro e de repente está na situação máxima do poder executivo. Tenho plena consciência da responsabilidade e daquilo que eu tenho que sacrificar, porque eu quero, assim como o Pinto do Acordeon, assim como o Percy Geraldo Bolsonaro, para a sua família, ser lembrado e deixado uma história onde se possa dizer, valeu a pena. Convidamos a senhora Michele Bolsonaro a fazer a entrega de flores à senhora Maria Madalena Figueiredo de Lima. Está encerrada essa homenagem.